Eclesiastes, capítulo 1. Vamos ler do versículo 1 até o versículo de número 11, por favor. Palavra do pregador, filho de Davi, rei de Jerusalém. Vaidade de vaidade, diz o pregador. Vaidade de vaidade, tudo é vaidade. Que proveito tem o homem de todo o seu trabalho, com que se afadiga debaixo do sol? Geração vai e geração vem, mas a terra permanece para sempre. Levanta-se o sol e põe-se o sol, e volta ao seu lugar onde nasce de novo. O vento vai para o sul e faz o seu giro para o norte. Volve-se e revolve-se na sua carreira, e retorna aos seus circuitos. Todos os rios correm para o mar, e o mar não se enche ao lugar para onde correm os rios. Para lá tornam eles a correr. Todas as coisas são canseiras, tais que ninguém as pode exprimir. Os olhos não se fartam de ver, nem se enchem os ouvidos de ouvir. O que foi é, e o que há de ser é o que se fez. Isso se tornará a fazer. Nada há, pois, novo debaixo do sol. Há alguma coisa de que se possa dizer, vi isto, é novo? Não há. Já foi nos séculos que foram antes de nós. Já não há lembrança das coisas que procederam e das coisas posteriores. Também não haverá memória entre os que hão de vir depois delas. Senhor, louvado seja o teu nome. Pedimos a ação divina do teu Espírito que traga, Senhor, a iluminação do texto a cada coração aqui, que traga luz, entendimento, graça, que abra os nossos corações para entender a tua palavra e perceber que tu falas conosco no meio da congregação, de modo, Senhor, que o teu nome em nós seja glorificado e Cristo em nós brilhe radiantemente em nossos rostos, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o tema dessa mensagem é tudo é vaidade. Tudo é vaidade. Isso vem da própria mensagem que, como você viu, essa palavra vai ser dita por muitas vezes aí. Vaidade, vaidade, diz o pregador, tudo é vaidade. Irmãos, a palavra, primeiro precisamos entender o que significa Eclesiastes, o nome do livro, para que nós possamos entender o que Salomão estava querendo trazer aqui. A palavra Eclesiastes em hebraico significa colote, que significa aquele que convoca uma assembleia ou um pregador. Por isso que Salomão é chamado de pregador, o pregador. E é exatamente isso que nós temos aqui, um pregador convocando uma assembleia de fiéis para ouvir Deus falar. Eclesiastes significa alguém que está convocando uma assembleia, ou pregador. E é exatamente isso que nós vamos ver no livro todo, um pregador que se chama Salomão, chamando os fiéis a ouvir e perceber um dos temas mais, eu acredito, seja oportunos e atuais, sobre o sentido da vida, para aplicar o coração para entender o sentido da vida. E alcançando esse entendimento sobre o sentido da vida, vivam as suas vidas no temor do Senhor e para a glória de Deus. Irmãos, esse livro é espetacular, é um livro também que nos deixa perplexo, deixou muitos confusos e fez que muitas pessoas o criticassem, por não entender o que o pregador queria passar. A mensagem, muitas pessoas criticou esse livro, o desprezou, porque não entendeu. Salomão, no seu início perplexo, trazendo perplexidade, dizendo de automático para o homem que tudo é vaidade, que tudo é passageiro, que nada aqui é útil, e nem tampouco vale a pena verdadeiramente, que tudo é fútil. Então isso fez que alguns homens se encontrassem com esse livro, não entendessem direito e o criticassem. O livro de Eclesiastes trata de como o povo de Deus deve viver na terra.
diante das dificuldades e enigmas da vida. Mas o livro não faz apologia aos que são ignorantes de Deus, ou os que são rebeldes. Ele é um sábio conselho para aqueles que conhecem a Deus, mas que às vezes sentem-se perplexos diante dos seus caminhos. Nesse aspecto, irmãos, Eclesiastes é semelhante ao livro de Jó. Os diálogos monólogos de Jó buscam a compreensão da sabedoria de Deus dentro das circunstâncias do sofrimento de um homem inocente. Quando você lê o livro de Jó, é exatamente isso que você vê. Jó se questionando a si mesmo o porquê que estava passando por aquilo tudo. E por quê? Você vai ver no livro todo. Por que, Deus? Por quê? Jó se queixando de Deus. Por que estava passando? Ele não blasfemou, como todo mundo sabe, como o diabo queria, como a mulher disse: amaldiçoa esse Deus e morre. Mas compensação, os porquê de Jó foi talvez até o último capítulo do livro. Jó buscando compreensão da sabedoria de Deus dentro das circunstâncias de um sofrimento de um homem inocente, que é o que nós observamos lá no livro de Jó. Jó dialogando com ele mesmo, tentando entender a compreensão da sabedoria de Deus. É o que nós vemos lá, dentro da circunstância do sofrimento de um homem inocente. Mas o livro de Eclesiastes, por mais que seja semelhante ao livro de Jó, ele é mais filosófico em sua abordagem e fala da condição de todos os seres humanos. Eclesiastes também sonda os limites da sabedoria proverbial, convencional, ao comparar as expectativas de justiça e prosperidade sempre levantadas pela sabedoria proverbial com a cruel realidade de uma vida em um mundo caído, controlado pela inescrutável sabedoria de Deus. O livro também encoraja os seus fiéis à fidelidade a Deus em meio às desconcertantes dificuldades que muitas pessoas enfrentam nesse mundo. Todavia, a conclusão de Eclesiastes é bastante semelhante à de Jó. Apesar da nossa incapacidade de compreender plenamente a boa sabedoria de Deus, a resposta humana apropriada e sábia deve ser sempre temer a Deus e guardar os seus mandamentos. Amém, irmãos? A verdade é que para o cidadão comum do século 21, a vida parece mais um quebra-cabeça. As mudanças são tão constantes, irmãos, que tende a dominar o pensamento contemporâneo mais do que qualquer outra coisa na atualidade. Para muitos, a vida perdeu a sua vitalidade. Não há completude em lugar nenhum. Para muitos, a vida parece já não ter mais graça. As pessoas cada vez mais se sentem desprezíveis, vendidas e apáticos. E é interessante nós entendermos isso, porque isso só acontece porque essas pessoas desprezaram a verdade absoluta de Deus. E na maioria das vezes, mataram Deus em suas mentes, buscaram tudo menos o Deus da Bíblia. O resultado sempre será esse. Então a pergunta que eles fazem é: por que continuar se portando com a vida, se a vida não faz sentido? Muitas pessoas estão se perguntando isso e buscando o sentido da vida. E estão observando e percebendo que a vida não faz sentido. Entretanto, no seu íntimo, tudo clama por uma visão da totalidade da vida e por algum tipo de estabilidade e perspectiva de onde possam avaliar tudo o que parece estar em constante fluxo e confusão em suas mentes. Enquanto isso, o universo parece ficar cada vez mais silencioso, na medida em que os homens e mulheres continuam se afastando do Deus que os criou e que também sustenta o universo. A verdade, irmãos, é que os mortais do século 21 são dominados por uma solidão inexplicável. O mundo sem Deus está dominado por uma solidão inexplicável. Por quê, pastor? Porque se recusam a reconhecer Deus em seus corações e na própria criação do universo. O sintoma atual que nós estamos vendo da humanidade não é apenas a solidão, que hoje você pode trocar pelo nome de depressão, mas também o tédio e o vazio de uma vida sem Deus. É isso que nós estamos vendo aí
fora. Não só uma solidão espiritual, mas o tédio e o vazio de uma vida sem Deus. Porque a verdade, com V maiúsculo, continua a desaparecer por causa do desaparecimento de Deus no pensamento moderno. Irmãos, a verdade é que tiraram Deus do centro da terra. Parece que Deus desapareceu. Eles querem tirar Deus de tudo, observe isso. E com isso também, uma vez que a verdade com V maiúsculo continua a desaparecer por causa do desaparecimento de Deus no pensamento moderno, com isso, as verdades absolutas da sua palavra, então, por mais que nós diga, está escrito, e lá diz que é pecado, eles dirão, tudo bem, para mim isso é relativo. Eu acho que você está sendo muito radical. Eu não vejo isso como proibido e nem tampouco como pecado. Mudaram o sentido das coisas. Quantas pessoas já falaram, irmão, mas está escrito, mas está na Bíblia? Não, isso é relativo, vai do ponto de vista que cada um vê. O que para você é pecado, para mim não é. Ou seja, mudaram. Não existe a verdade com V maiúsculo, não existe a verdade absoluta, porque para essas mentes assassinas de Deus não existe uma verdade absoluta. Então logo a Bíblia para eles pode até ser uma verdade de muitas outras, e não a absoluta verdade de Deus. Por isso pagam um preço terrível por matarem Deus em suas mentes, por desprezarem a verdade absoluta de Deus, a única que traz completude, mudança, transformação e dignidade pessoal nesse mundo caído e vazio sem Deus. Então resta para essas pessoas agonias, pavor, vazio e tédio na sua solidão de uma vida vazia sem Deus. Eclesiastes é um livro para pessoas que querem voltar a viver agora. Ele é o livro da pessoa que trabalha. Ele responde ao tédio e à solidão residuais da pós-modernidade, principalmente para aqueles que estão cansados da rotina de, com tristeza, comer e beber e receber salário, sem qualquer senso de prazer em todo esse processo. Ele mostra o porquê que esse sentimento de insatisfação tomou o coração das pessoas no meio da sociedade. Alguns sem saber de onde vem e muito menos para onde vai, e o que significa tudo que está acontecendo nesse mundo. Dito isso, irmãos, como guia de introdução, vamos para o texto novamente. Palavra do pregador, filho de Davi, rei de Jerusalém. Vaidade de vaidade, diz o pregador. Vaidade de vaidade, tudo é vaidade. Veja, irmãos, essa palavra vaidade no original, tudo é vaidade. Essa palavra no hebraico, ela é descrita como rebel, que é traduzida por vaidade. O significado dessas palavras significa vazio, ausência de sentido, literalmente sopro, vapor, névoa, fumaça. Veja, para que nós entendamos onde Salomão quer chegar. Vaidade, que vem de uma palavra hebraica, rebel, traduzida por vaidade. O significado dela em nossa língua é algo que é vazio, algo que é ausência de sentido, ausente de sentido, literalmente sopro, vapor, névoa, fumaça. Essa palavra rebel, que é traduzida por vaidade, significa também futilidade. Então, além da palavra vaidade, que significa algo vazio, ausência de sentido, sopro, vapor, névoa, ela também significa futilidade. Então, o que o pregador está dizendo em outras palavras? Que tudo é vazio, que tudo é vapor, tudo é sem sentido, tudo é como uma névoa, tudo é um sopro, tudo é fútil, tudo é como uma neblina. É isso que Salomão está dizendo aqui, por mais que seja perplexo. E é por isso que alguns criticaram o livro. Imagina você vivendo uma vida que parece ser boa,
de riqueza, prosperidade, de conquista, e chega alguém e diz para você: a sua vida não passa mais do que vapor, é vazio, a sua vida não passa de futilidades. E é isso que Salomão está dizendo aqui, com todas essas palavras, irmão. O pregador está trazendo a realidade crucial da brevidade da vida, junto à sua futilidade. O autor está dizendo para nós que tudo passa rápido demais, como um vapor, como uma neblina, como um sopro, como uma névoa, que tudo é muito breve aqui na terra, que a nossa vida é um sopro, é uma neblina, e por isso ela é fútil. É isso que ele está dizendo quando diz vaidade de vaidade. Diz o pregador, tudo é vaidade. É esse o sentido da palavra. Tudo é um vapor, é uma neblina, é um sopro, é uma névoa. Tudo passa brevemente nessa terra, e por isso a vida do homem é fútil. Então, com essas declarações, o pregador começa o texto nos deixando perplexo. Deixou outras pessoas lá no passado. Por que, irmãos? Perplexo ao ponto de nos perguntar: tudo é vaidade? Como assim tudo é vaidade? Como assim tudo é fútil? Como assim tudo é como um vapor? Como assim tudo é como uma neblina? Como assim tudo é como um sopro? Como névoa? Como assim tudo é vazio? Então, como diz o apóstolo Paulo, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 2. Se acabasse aqui, era esse o sentido da vida mesmo. Se realmente Salomão está trazendo isso, e o homem pensa assim, e é essa a vida do homem, a vida do homem se limita a isso, realmente Paulo está certo. Comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Não tem o que fazer mais na terra, não tem o que esperar. Irmãos, esse livro, como eu disse, ele foi criticado por muitos que com certeza não compreenderam o sentido da perspectiva que Salomão estava falando. Tem um sentido aqui, e é o sentido original, porque se você não ler e meditar, você não vai entender. Porque realmente são palavras perplexas, que nos traz reflexão, que faz entender que a vida aqui não tem sentido mesmo. Faz entender que estamos vivendo aqui uma vida sem sentido algum, porque ele diz que tudo é vaidade. E como nós entendemos a palavra vaidade? Como névoa, neblina, futilidade. Então tudo é fútil, tudo é névoa, tudo é sem sentido. E logo somos confrontados, irmãos, a ouvirem que tudo é vaidade. Essas pessoas que não compreenderam esse livro, ou melhor, criticaram esse livro, com certeza, como eu disse, eles não compreenderam o sentido da perspectiva que Salomão estava falando, e logo foram confrontados a ouvirem que tudo é vaidade, que tudo é vazio, que tudo é neblina, que tudo é fútil. Só que o versículo 3 diz: que proveito tem o homem de todo o seu trabalho com que se afadiga debaixo do sol? Leia aí o versículo 3. Que proveito tem o homem de todo o seu trabalho que se afadiga debaixo do sol? Irmãos, para vocês entenderem só um pouquinho da dificuldade que é você pregar esse livro e trazer a sua interpretação fiel. Eu comecei a preparar esse sermão meia-noite, eu acabei, era 6h40 da manhã de hoje. Meia-noite, eu amanheci o dia preparando esse sermão, buscando as fontes para entender realmente o que Salomão queria dizer realmente aqui. E o versículo 3 nos mostra, irmãos, Salomão aqui não está falando no sentido absoluto, que tudo é fútil, que tudo é vaidade e que tudo é passageiro. O versículo 3 nos mostra isso. Leia de novo. Que proveito tem o homem de todo o seu trabalho que se fadiga debaixo do sol. Debaixo do sol. Veja, irmão, a palavra, portanto, refere-se aqui a tudo que as pessoas podem experimentar neste mundo caído, compreendido a partir da mera observação humana. Salomão está fazendo uma mera observação humana. Então tudo isso aqui que Salomão está falando é de uma perspectiva humana do que acontece debaixo do sol, ou seja, na terra. E é exatamente isso que acontece. Quando se tira Deus do centro da humanidade, tudo se torna inútil, fútil, neve, vapor, vazio e sem sentido. Salomão está trazendo uma perspectiva abaixo de Deus aqui. Salomão está falando da perspectiva do homem que vive para aqui, para essa terra.
debaixo do sol e não acima do sol, que vive somente para as coisas desse mundo. E realmente, irmão, aqui você entende por que Salomão acaba com o orgulho do homem, por que Salomão derruba a nada, toda a altivez do homem, dizendo: você é como um vapor, tudo é vaidade, tudo é futilidade. Porque Salomão, mais uma vez, não está falando em um sentido absoluto, ele está falando de algo que acontece debaixo do céu, na tradução, debaixo do céu. Então, irmãos, quando vivemos uma perspectiva humana sem Deus, é exatamente isso que a vida se torna: vaidade, fútil, vazia e sem sentido. É por isso que Salomão traz, foi exatamente isso que as pessoas que criticaram esse livro não conseguiam entender, que Salomão não está falando no sentido geral, absoluto, mas Salomão estava dizendo no sentido da vida debaixo do sol. Então realmente a vida se torna inútil, vazio, sem sentido, fútil, vaidade, sem satisfação, sem alegria e sem sentido. Ainda que grandes realizações nos traga certa satisfação, a perspectiva humana da morte torna essas realizações insignificantes. É isso que Salomão está dizendo. Irmãos, quando olhamos para um texto como esse, observamos a verdade solene, que a perspectiva de vida somente debaixo do sol, olhe bem, quando olhamos para esse texto, observamos que a perspectiva de vida somente debaixo do sol na terra vai nos trazer exatamente esse tipo de sentimento. Uma vez que debaixo do sol tudo morre e tudo passa. Essa é a ideia de Salomão. Quando se junta bens e posse, é para deixar para quem? Para outros. Então, uma vez que grandes realizações nos cheguem, a perspectiva humana da morte torna essas realizações insignificantes e faz o homem fazer exatamente essa pergunta: que proveito tem o homem de todo o seu trabalho que se fadiga debaixo do sol? Entende? Quando você chega a esse sentido, que você ajunta, mas é para outro, que o fim é a morte, então o homem chega a fazer essa pergunta que Salomão fez, retórica. Olha que foi uma pergunta: que proveito tem um homem de tudo que se afadiga debaixo do sol? Para que tanta correria? Para que tanto vai e vem? Para que tanto esforço e trabalho? Para que tantos bens e riquezas? Para que tantas realizações? Para que tantos sonhos? Se quando a morte chega, ela acaba com tudo isso. Não é? É isso que Salomão, é essa perspectiva que Salomão está trazendo para nós. Para que tanta correria? E é a conclusão que o homem chega. Para que tanto vai e vem? Para que tanto esforço? Para que tanto trabalho? Para que tantos bens e riquezas? Para que tantas realizações? Para que tantos sonhos? Se quando a morte chega, ela acaba com tudo isso. Só aqui na terra, se aqui na terra o corpo se apressa para morrer, indo à sua velhice de uma forma rápida, como realmente a neblina, como a névoa, como um sopro, não é assim? Aqui na terra, irmãos, o nosso corpo se apressa a morrer, indo à sua velhice de uma forma rápida, como a neblina, como a névoa, como um sopro. Ou, quando não, por velhice, apressa o corpo para morrer por outras causas da vida. Então tudo realmente é vaidade, tudo realmente é uma névoa, um sopro. A nossa vida é breve como a neblina, tudo é fútil. Vamos ler o texto novamente, no versículo 3. Que proveito tem o homem de todo o seu trabalho com que se afadiga debaixo do sol? Então aqui a resposta da pergunta retórica de Salomão é: que proveito tem um homem olhando na perspectiva debaixo do sol? A resposta é: nenhuma. Nenhum proveito tem o homem que vive na perspectiva somente debaixo do sol. Salomão fez uma pergunta, e qual é a resposta? Nenhum. Que proveito tem um homem que vive na perspectiva somente debaixo do sol, pastor? Nenhum proveito. Nenhum proveito tem o homem que vive na perspectiva somente debaixo do sol. Aqui está, irmãos, a causa da alma enferma, da alma solitária, da solidão, da depressão, da agonia, do tédio, do vazio, porque a humanidade decidiu viver sem Deus, viver a parte de Deus,
somente no seu Criador. É isso que está acontecendo, porque vivem uma vida somente na perspectiva debaixo do céu. O próprio Jesus falou sobre isso, dizendo: o que aproveitará o homem ganhar o mundo inteiro, se ele perder a sua alma? Veja, irmãos, Jesus ditou essa fala, ou seja, que proveito tem o homem que vive somente, em outras palavras, que Jesus está dizendo. É quase o mesmo que Salomão, é quase o mesmo da pergunta de Salomão. Qual é a pergunta de Salomão? Que proveito tem um homem? Proveito. Que alegria. Que proveito tem um homem de todo o seu trabalho? Com que se afadiga debaixo do sol? Debaixo do sol, nenhum proveito. Se a perspectiva é só humana, nenhum proveito. Se o homem só vive por aqui e por agora, não tem nenhum proveito. Mas Jesus faz essa mesma pergunta: que aproveitará o homem ganhar o mundo inteiro se ele perder a sua alma? Ou seja, que proveito tem um homem que vive somente para essa vida, que vive somente na perspectiva debaixo do sol, ajuntando ouro, correndo atrás de prazeres e realizações, de ganhar o mundo, vivendo somente para o aqui e para o agora, esquecendo que é um mortal, que a sua vida é passageira, que a sua vida é como um sopro, como uma neblina, como diz Tiago, capítulo 4, versículo 13. Vamos ler rapidinho, Tiago, capítulo 4, versículo 13. Quando vocês procuram aí. Tiago, capítulo 4, versículo 13. Olha o que diz. Veja a palavra, irmãos. Atendei agora, vós, que dizeis: hoje ou amanhã iremos para tal cidade, iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e negociaremos, teremos lucros. É assim que está escrito aí? Primeira coisa que nós precisamos entender: nós estamos diante de quê aqui? Projetos humanos, sonhos, né? Nós estamos diante de pessoas que estão na perspectiva debaixo do sol. E na perspectiva debaixo do sol, o que ela está dizendo? Atendei agora, vós que dizeis hoje ou amanhã, iremos para tal cidade, projetos, e lá passaremos um ano, sonhos, negociaremos negócios e teremos lucros. Olha a resposta do versículo 14: vós não sabeis o que sucederá amanhã. O que é a vossa vida? Sois apenas como neblina, que aparece por instante e logo se dissipa. O que é a vossa vida? Você está fazendo sonhos, louco. Você está fazendo projetos de viajar, comprar, vender, realizar. Você não sabe nem se vai acordar vivo amanhã. O que é a vossa vida? Ei, meu irmão, essa palavra é tremenda. Vós não sabeis que sucederá amanhã. Você não sabe. Você está vivendo na perspectiva debaixo do sol. E viver na perspectiva debaixo do sol é a pior loucura que o homem pode cometer. Viver somente para o aqui e o agora é a pior desgraça que o homem pode desfrutar. E é o que Tiago está dizendo para nós. O que é a sua vida? Você é um vapor. Eu conheço você como algo tão rápido. A velhice lhe chama tão rápido. A morte lhe chama tão rápido que eu descrevo você como vapor, aquela fumaça que você vê, vai, mas daqui a pouco logo ela desaparece. Assim é a sua vida. Por que você está fazendo sonhos precipitados? Por que você está vivendo na perspectiva humana somente debaixo do sol? Veja que esses textos que está sendo lido aqui mostra para nós que viver assim realmente é viver uma vida sem sentido, vazia e fútil. Que quem realmente pensa assim está vivendo uma vida louca. Vamos ver outro texto. Salmos 39, versículo 1. Vamos lá, rapidinho. O tema aí provavelmente vai dar da vida.
Salmos 39 primeiro. Repara o que Davi vai escrever. Disse comigo mesmo: guardarei os meus caminhos, para não pecar com a língua, porém mordaça a minha boca. Enquanto eu estiver na presença, o ímpio, emudeci, enquanto eu estiver na minha presença, o ímpio, emudeci em silêncio, calei acerca do bem, e a minha dor se agravou. Esbrasou-se-me no peito o coração. Enquanto eu meditava, ateou-se fogo. Então disse eu com a própria língua: dai-me a conhecer, Senhor, o meu fim, e qual a soma dos meus dias, para que eu reconheça a minha fragilidade. Deste aos meus dias ao comprimento de alguns palmos. A tua presença, o prazo da minha vida, é nada. Na verdade, todo homem, por mais firme que esteja, é pura. Está vendo, irmãos? Todo homem, por mais realizado que esteja, é pura vaidade. Esses textos nos mostram, irmão, que realmente viver uma vida na perspectiva somente debaixo do sol é viver uma vida assim, sem sentido, fútil e vazia, porque o sentido da vida começa a partir de Deus. Aleluia. O sentido, é por isso que Salomão traz isso, para angustiar a alma do homem. Como a dele está? Buscando o sentido da vida, buscando realizar o coração, contudo, não conseguiu realizar com nada. Nós vamos observar isso daqui a pouco aqui. Por isso Salomão traz essa depressão para a alma do homem, ou melhor, traz essa palavra para que o homem entenda e encontre aonde está a dor na sua alma, e o porquê que ele vive doente, solitário, nessa depressão. Porque o sentido da vida começa a partir de Deus. Viver somente na perspectiva debaixo do sol é viver sim uma vida inútil, vazia, sem sentido e sem proveito algum. Mas a vida começa a ter proveito, irmãos. Ela começa a fazer sentido quando você começa a viver uma vida a partir da perspectiva acima do sol. Você entende? Até agora Salomão faz uma perspectiva debaixo do sol. E por isso até aqui as coisas não parecem ter sentido realmente. Mas quando você começa a viver uma vida a partir da perspectiva acima do sol, quando você começa a se preocupar com a vida que está por vir, a vida só não tem sentido para aqueles que vivem somente na perspectiva debaixo do sol, que a ideia aqui é debaixo do céu, ou seja, na terra, que só vive pensando nas coisas daqui, para as coisas daqui. Vou juntar dinheiro, vou comprar, vou vender, vou ficar rico, vou gozar dos prazeres, vou curtir a vida, vou aproveitar a minha vida com os prazeres desse mundo. Outros dizem, vou aproveitar a minha juventude com prazeres desse mundo. Para esses, realmente a vida é uma fadiga. Não faz sentido. Realmente a vida é fútil. Veja o que diz Eclesiastes, volta para lá. Eclesiastes 9, vamos lá. Vamos lá rapidinho para Eclesiastes 9. Ou melhor, 10. Desculpa, 11. Eclesiastes 11, 9. Alegra-te, jovem, na tua juventude, e recreie-se o teu coração nos dias da tua mocidade. Ande pelos caminhos que satisfaz o teu coração, e agrada aos teus olhos. Sabe, porém, que de todas estas coisas Deus te pedirá contas. Irmãos, Salomão está sendo, ele está sendo aqui sarcástico. Ele está falando com sarcasmo. Você pode perceber aqui que, olha, alegra-te, jovem, na tua juventude, recreie-se o teu coração nos dias da tua mocidade, anda pelos caminhos. Em outras palavras, vai, jovem, goza do pecado, vai, jovem, curte o mundo, vai, jovem, aproveita a sua juventude, mas lembre que de todas essas coisas Deus vai pedir a você contas. Se você acha, jovem, que pode mesmo aproveitar a juventude
saiba que Deus vai te pedir contas. Não é forte isso, irmãos? Irmãos, viver a vida na perspectiva debaixo do sol é loucura. Salomão está falando em um tom aqui, ele não está mandando o jovem fazer isso. Ele está dizendo, você não quer? E na verdade a fala dos jovens hoje é essa: eu preciso viver minha juventude, eu preciso curtir a vida, eu sou novo demais. E não só dos jovens, como de pessoas já que tinham idade de tomar vergonha, se impor, viver uma vida digna. Não, eu preciso viver a vida, gozar dos prazeres. A Bíblia está dizendo, vai, se alegra, recreie-se o teu coração nos dias da tua mocidade, anda pelos caminhos que satisfaz o teu coração. Você não quer? Agrada, dá todos os prazeres que seu coração quer, satisfaz aos teus olhos. Agora fique sabendo, porém, que de tudo isso que você está fazendo, Deus vai lhe pedir contas. Deus vai lhe chamar um dia, e você vai ter que prestar contas pela vida louca, devassa, por ter vivido somente para essa vida, na perspectiva somente debaixo do sol, buscando somente as coisas daqui e esquecendo da eternidade. Para esses irmãos, a Bíblia diz também, louco, essa noite te pedirão a tua alma. O que tens preparado? Para quem será? Louco, você que vive somente na perspectiva dessa vida, aqui e agora, se preocupando somente com comer, beber, casar e dar-se em casamento, comprar, vender, negociar, ter grandes lucros debaixo do sol, juntando, vendendo, comprando, gozando dos prazeres desse mundo, fazendo provisão somente para o tempo presente e não para o futuro. Sua vida é como uma neblina, é como uma névoa, é como um sopro. Se você morrer hoje, que proveito você terá nas provisões que fez somente para essa vida? Para agora passar a eternidade no inferno. Para esses realmente a vida não tem proveito nenhum. Para esses realmente a vida é inútil, vazia e sem sentido. Realmente. É por isso que você às vezes vê pessoas que não entendem o porquê do vazio do coração, não entendem o porquê, irmãos, que tem uma lacuna lá dentro, não entende porquê, caça prazeres, satisfação plena em tudo nesse mundo, mas não encontra, confusas, porque realmente elas estão vivendo para aqui e para agora. Pensar na perspectiva somente debaixo do sol faz que a vida se torne doente e insuportável, meu irmão. Pensar em uma vida somente debaixo do sol faz que a vida se torne doente e insuportável. O que mais, uma vez, o sentido da vida começa a partir de Deus. Se eu não olhar a perspectiva acima do sol, eu não entenderei tudo isso. Ninguém vai entender. É por isso que às vezes você tem que explicar, o cara não entende, não compreende, está preso ao pecado, à loucura do mundo, às rédeas do seu próprio pecado, porque vive somente uma perspectiva aqui, humana, achando que tudo está aqui e que nada mais além daqui importa. Só que para esses, irmão, a Bíblia diz, louco, essa noite te pedirão a tua alma. O que você tem preparado? Para quem será, meu irmão? Assim é aquele que vive para essa vida e não para com Deus. Então logo, para mim, tudo vai ser uma mesmice. Se a vida é sem sentido, e o sentido da vida começa a partir de Deus, e se eu não olhar uma perspectiva acima do sol, eu não entenderei tudo isso, e logo para mim, o que vai acontecer? Tudo vai ser uma mesmice, como diz o texto aqui. Você vai perceber, como diz o texto aqui, nada me dará completude, prazer, nada me trará satisfação, irmãos. Meu irmão, a vida só faz sentido e é proveitosa quando vivemos pela fé, devotamos a nossa atenção à vida que está por vir. Não tem outra, meu irmão. E aí a vida vai fazer sentido acima do sol, ou seja, quando vivemos para a glória de Deus.
Irmãos, quando o ser humano olha a vida com a lupa que Salomão está olhando, não tem como não ficar perplexo mesmo. Porque se a vida de alguém se resume somente a isso aqui que Salomão está descrevendo, então realmente a vida desse homem se tornou uma desgraça e uma miséria aqui na terra. Se a vida do homem é exatamente isso aqui que Salomão está descrevendo, a vida desse homem se tornou uma desgraça e uma miséria nessa terra. Por quê? Com essa lupa aqui que Salomão conseguia ver, só conseguia ver a perspectiva debaixo do sol. Mas quando Salomão passou a olhar com os olhos espirituais, ele pôde ver a perspectiva acima do sol. Leia o versículo 4 comigo aí. Vamos lá. Eclesiastes capítulo 1, versículo 4. Olha o que é que se torna a vida quando ela é vivida somente na perspectiva debaixo do sol. Versículo 4. Geração vai, geração mesmice. A vida se torna insuportável, mesmice. Ou o que mais? Vamos lá. Mas a terra permanece para sempre. Levanta-se o sol e põe-se o sol. Volta ao seu lugar, onde nasce de novo. O vento vai para o sul e faz seu giro. Para o norte, volta-se e revolve-se na sua carreira. Retorna ao seu circuito. Todos os rios correm para o mar, e o mar não se enche. Há um lugar para onde correm os rios. Para lá torna eles a correr. Todas as coisas são canseiras, tais que ninguém as pode exprimir. Agora, os olhos não se fartam de ver, nem se enchem os ouvidos de ouvir. O que foi, é. O que há de ser, e o que se fez e se tornará a fazer. Nada há, pois, novo debaixo do sol. Há alguma coisa do que se possa dizer, vê isto, é novo? A vida se torna uma canseira. É isso que o autor está dizendo. Quando a vida é vivida na perspectiva somente debaixo do sol, tudo se torna uma mesmice. E é por esse motivo que só as coisas eternas, irmãos, podem satisfazer o coração do homem. Mas quando Salomão entendeu que Deus colocou, olha que interessante isso, até aqui a vida é uma mesmice, e se torna uma desgraça para o homem que vive somente para aqui, na perspectiva daqui, buscando tesouro aqui, plenitude, completude, satisfação na alma, não consegue. Para esses, realmente, a vida é uma futilidade. Mas quando Salomão entendeu, passou a olhar com a lupa espiritual. Primeiro Salomão estava olhando com a lupa natural, então ele viu a perspectiva da vida abaixo do sol. Quando ele começou a olhar com os olhos espirituais, ele pôde ver a perspectiva acima do sol. Então Salomão entendeu que Deus colocou a eternidade dentro do coração do homem. Leia comigo Eclesiastes 3:11, vamos lá. Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem. Você entende isso, meu irmão? Deus colocou a eternidade no coração do homem. E esse é o motivo. Só as coisas eternas, vindas da parte de Deus, pode satisfazer, trazer paz, plenitude, alegria e sentido para a vida do homem. Por quê, pastor? Porque Deus colocou a eternidade lá. E se Deus colocou a eternidade no coração do homem, só as coisas eternas podem trazer completude para esse mesmo. Que em nenhum outro lugar, além de Deus, o homem vai encontrar sentido para a sua vida, satisfação na alma. Entenda, irmão, isso aqui é tremendo. Quando Deus diz que colocou a eternidade no coração do homem, aqui está a explicação de tudo. Aqui está a explicação da mensagem. Aqui está a explicação do porquê do vazio. Deus colocou algo no coração do homem que só Ele mesmo pode satisfazer. Você entende? Então, quando o homem busca preencher esse vazio que ele sente que tem lá, com coisas daqui, ele não consegue. Então, vem a depressão, o vazio, a solidão, porque o Deus que colocou a eternidade é o único que pode preencher aquele vazio. Glória a Deus, aleluia. Você entende? E isso, irmãos, é o sentido da mensagem. Deus colocou a
coração do homem. E ele tem sede dentro dele. E ele tenta matar a sede com pecado, sujeira, mundanismo. Só que não pode. Só o Deus eterno pode suprir a necessidade da eternidade no coração do homem. Por isso que debaixo do sol é só a fadiga mesmo, quando os homens vivem somente na perspectiva dessa vida aqui. Aqui, irmão, fica bem claro. Entender por que a depressão é a doença do século. É claro. Quando você vê Deus dizendo que colocou a eternidade no coração do homem, você entende? Então está explicado. Essa eternidade jamais será satisfeita com qualquer coisa além de Deus. Essa eternidade que Deus colocou lá, só Ele mesmo pode preencher. Então, o que acontece? O ser humano caça felicidade, caça completude, caça satisfação, caça tudo para ser feliz. Não consegue. Porque só Deus pode fazer isso. Então, essa palavra, irmãos, explica muito bem por que a depressão é a doença do século. Porque as pessoas vivem a vida na perspectiva debaixo do céu, somente aqui e agora, procurando o sentido da vida em pessoas, em coisas, em negócios e em realizações, para preencherem o vazio que só as coisas eternas podem preencher. Logo não encontram, e acontece exatamente isso. Repare, olhe bem, Deus coloca a eternidade no coração do homem. O que ele faz, pastor? Ele procura o sentido da vida em pessoas, em coisas, em negócios e em realizações, para preencher o vazio que é a eternidade que Deus colocou lá. Só que as coisas terrenas não podem preencher. Logo não encontram. O que acontece? Exatamente isso. O trabalho perde o sentido. Logo vem a insatisfação. Torna-se chato, insuportável. Tudo aquilo se faz canseira. E aí nada mais tem sentido. A vida não tem mais importância. Tanto faz morrer ou viver. E aqui já é o estado final de uma depressão beirando já o suicídio. Veja se não é assim. Eles procuram o sentido da vida. Todas essas pessoas que um dia você viu tirar a própria vida, eles procuraram realizações. Muitas delas são milionárias, riquíssimas, tinha carros, tinha bens, tinha esposas, filhos, casas luxuosas, mas nada disso pôde trazer ou satisfazer a necessidade que havia no coração deles. Então, irmãos, o problema começa a acontecer. O quê? O cônjuge já não satisfaz como ele achava que ia satisfazer. Então, logo, tudo se torna insuportável. As pessoas depressivas, observe que tudo aquilo se torna canseira. E aí a vida já começa a não fazer mais sentido. E nada tem mais importância. E a palavra das pessoas é, tanto faz morrer ou viver. Aqui, irmãos, já é o estado final de uma depressão que está beirando o suicídio. Realmente, irmãos, aqui está uma vida desgraçada, porque é uma vida sem perspectiva de Deus, sem a perspectiva da eternidade. Paulo disse exatamente, se a nossa perspectiva de vida está somente aqui nessa vida, somos os homens mais miseráveis de todos. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 9. Isso foi Paulo dizendo. Se a nossa perspectiva de vida está somente aqui nessa vida, somos os homens mais miseráveis de todos. Veja, em outras palavras, o que Paulo está dizendo é, meu filho, se você vive só na perspectiva das coisas debaixo do sol, a sua vida não faz sentido, meu irmão. Você não tem motivo nenhum para ter alegria, nenhuma dádiva nessa terra pode lhe alegrar. A sua esperança está somente aqui. Se a sua esperança está somente aqui nessa terra, você é um miserável. Você não tem motivo para sorrir e nem tampouco para viver. É isso que Paulo está dizendo em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 19, quando diz, se a sua perspectiva de vida está somente aqui, nessa vida, somos homens mais miseráveis de todos. Mas se você espera em Cristo, para a outra vida que está por vir, em uma perspectiva acima do sol, aí todas as coisas começam a fazer sentido. Porque olhando na perspectiva acima do sol, o homem não se limitará a fazer conclusões e tirar sentido somente das coisas que os seus olhos vê e os seus ouvidos ouvem, mas olhará além de tudo isso e verá então que por trás de tudo existe um Deus governando
dizendo o ir e o vir, que existe um Deus medindo as águas, estabelecendo limite para elas, que existe um Deus alimentando os pássaros no céu e os peixes nas águas, que existe um Deus vestindo os lírios dos campos mais belos do que o próprio rei Salomão, que existe um Deus que dá a vida e tira a vida, que dá o reino e tira o reino, que existe um Deus que forma os ossos da criança na barriga da mulher grávida, dando ali a vida, que existe um Deus que sopra o fôlego de vida no barro, e o barro começa a respirar, falar, andar, sentir e agir, o barro se torna um ser vivente, mas que também existe um Deus que tira o fôlego de vida, e ao homem volta ao pó, que todo o governo da terra está nas suas mãos, que um pássaro não pode cair do céu sem que ele decrete. Quando o homem começa a olhar na perspectiva acima do sol, ele começa a ver tudo isso que eu acabei de dizer aqui. Então, a partir daqui, a vida começa a fazer sentido. Aleluia. Porque a vida só tem sentido a partir de Deus. Aleluia. Então, irmão, na perspectiva acima do sol, eu posso dizer que existe algo que não é vaidade, e nem tampouco passageiro, que é sim proveitoso para o homem. Isso é tudo que ele fazer para a glória de Deus aqui na terra. Isso não é vaidade. Tudo que o homem faz para a glória de Deus, isso não passa. A única coisa que não passará na terra é aquilo que o homem fazer visando a promoção da glória de Deus. Isso não passa e permanecerá para sempre. Está vendo que agora nós entendemos que Salomão não estava falando no sentido absoluto, que era debaixo do sol, mas na perspectiva de baixo, acima do céu, existe sim algo que você pode fazer que não é vaidade. Existe sim algo que você pode fazer que é proveitoso, que é útil. Existe o que, pastor? Fazer tudo para a glória de Deus. Tudo que você fazer para a glória de Deus, isso permanece. Tudo que você fazer para a glória de Deus, isso tem sentido. Tudo que você fazer para a glória de Deus, isso é guardado na terra e vai permanecer no reino dos céus. Aleluia. Porque somente o que for feito para a glória de Deus é que há de permanecer para sempre. E por isso Jesus disse: não ajunte tesouro na terra. Que proveito tem o homem fazer isso? Para quem será? Mas faça algo que tenha proveito eterno. Faça algo que realmente tem proveito. Faça algo que realmente não é passageiro, que não é vaidade. Junte tesouro no céu. Viva para a glória de Deus. Aleluia. Aproveite o tempo que você tem na terra para fazer realmente o que importa. O que verdadeiramente é importante: temer a Deus e guardar a sua palavra. Irmãos, só uma vida vivida para a glória de Deus terá realmente a completude, satisfação, realização e alegria verdadeira que o homem, ou melhor, que o coração do homem precisa. Porque Deus colocou a eternidade no coração do homem. Então só a presença desse Deus eterno dentro do coração desse homem pode lhe trazer a paz que a sua alma necessita. Salomão entendeu isso muito bem. O homem pode buscar completude em todos os bens dessa terra, em tudo que a sua alma deseja. Ele não vai encontrar satisfação plena. Vamos ler o capítulo 2, já estou acabando a mensagem. Capítulo 2. Olha o que é que vai acontecer aqui. Depois eu quero que você me diga o que faltou para esse homem aqui e por que ele não está realizado. Olha lá. Disse comigo: vamos e eu te provarei com alegria. Gosta-te, pois, a felicidade. Mas também isso era verdade. Do riso disse: é loucura. E da alegria de que serve? E da alegria de que serve? Resolvi no meu coração. Dar-me ao quê? Ao vinho. Regendo-me contudo pela sabedoria, entregar-me à loucura, até ver o que melhor seria
que fizessem os filhos dos homens debaixo do céu. Durante os poucos dias da vida, empreendi grandes obras, edifiquei para mim casas, plantei para mim vinhas, fiz jardins, pomares para mim, nestes plantei árvores frutíferas de toda espécie, fiz para mim açudes para regar com eles, e o bosque em que reverdencia as árvores, comprei servos e servas, tive servos, nascido em casa, também possuí bois e ovelhas, mais do que possuiu todos os que antes de mim vieram, agravando, em Jerusalém, amontoei também para mim prata e ouro, tesouro de reis, de províncias, provei-me de cantores e cantoras, e das delícias dos filhos dos homens, mulheres e mulheres, engrandeci-me sobrepujei, e todos os que viveram antes de mim, sobrepujei todos os que viveram antes de mim em Jerusalém. Perseverou também comigo a minha sabedoria, tudo quanto desejou os meus olhos, não lhes neguei, nem privei o coração de alegria alguma, pois eu me alegrava com todas as minhas fadigas, e isso era a recompensa de todas elas. Considerei todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também o trabalho com que fadigas havia feito. Eis que tudo era vaidade, correr atrás do vento, nenhum proveito havia debaixo do sol. Meu Deus do céu, o homem teve tudo que ele podia ter, riquezas, bois, mulheres. Tem uma declaração aqui, ele diz: eu dei tudo que os meus olhos desejou, e ainda assim faltava algo. Você entende, irmão? Ainda assim, isso era a perspectiva debaixo do... Salomão está dizendo assim: coisas da terra não pode substituir as coisas do céu em seu coração. Nada aqui na terra. Salomão está dizendo: ainda que você tente, eu tive tudo, e ainda assim me faltava a presença crucial de Deus, para que a alegria fosse completa. Meu irmão, esse capítulo 2 nos mostra verdadeiramente que o sentido da vida está em Deus, e que sem Deus nada faz sentido, e o homem não pode ter a verdadeira alegria. Vamos encerrar na conclusão de Salomão no livro Eclesiastes capítulo 12. Meu Deus do céu, o homem teve tudo, mas ainda assim ele disse: eu percebi que tudo é passageiro, tudo que os meus olhos desejou passa, é inútil, é fútil, nada disso me trouxe proveito algum. Em outras palavras, nada disso preencheu a minha alma. No final da sua vida, ele disse, Eclesiastes capítulo 12, versículo 11: as palavras do sábio são como aguilhões, e como pregos bem fixados, as sentenças coligidas dadas pelo único pastor. Demais, filho meu, atenta, não há limites para fazer livros, e o muito estudar é enfado da carne. De tudo que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Podia ser melhor? Ele podia concluir melhor? Meu irmão, o sentido da vida é: tema a Deus e guarde os seus mandamentos. Foi isso que Deus separou para você. Não há tempo de se enfadigar com coisas fúteis e eu provei de todas, não fui satisfeito. Quando ele diz assim: de tudo que se tem ouvido, a suma é: o que verdadeiramente importa é, em outras palavras, não há tempo para muito estudar de enfado da carne, não há tempo para loucuras da vida, não há tempo para estar se satisfazendo com as coisas debaixo do sol, porque isso não trará satisfação plena para vocês. Então ele diz: de tudo que se tem ouvido, o que verdadeiramente importa é: tema a Deus e guarda os seus mandamentos. Esse é o dever de todo homem. E ele diz o porquê: porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Em outras palavras, aqueles que vivem somente na perspectiva dessa vida, por aqui e por agora,
terá a sua recompensa. Aqueles que não viverem no temor do Senhor terão a sua recompensa. Por quê? Porque Deus vai trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas. Em outras palavras, nada escapa dos olhos santos do poderoso Deus. Então, irmãos, Salomão entendeu que o sentido da vida está em temer a Deus e guardar os seus mandamentos. E esse é o meu e o seu dever e o dever de todos os homens. Louvado seja Deus por essa palavra. Só lhe deu glória.